Uma boa noite a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo por essa plataforma. Amém? Nós acabamos de ler aqui Romanos 16, onde vai frisar uma série de detalhes de saudações. Certo? Então nós vamos falar um pouco, vamos fazer uma reflexão desta palavra. Antes de continuarmos, quero me apresentar aqui, eu sou o pastor Adilson Teles e vou ministrar esta palavra e peço para os nossos irmãos que estejam do outro lado, no YouTube, né? Para que possa dar um like, possa se inscrever no nosso canal, o Despertar 607. E também compartilhar a mensagem, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar um pouco desta mensagem aqui, onde Paulo vai pedir de várias formas para várias pessoas aqui que se cumprimente uns aos outros. Por que ele faz isso? Por que ele pediu isto? Porque as pessoas têm que viver como irmãos e não como pessoas diferentes, pessoas ímpias ou pessoas arrogantes. Nós devemos viver como irmãos. E por isso que Paulo ele está pedindo para que as pessoas saudem uns aos outros de várias formas. Na paz do Senhor, sobretudo. A gente percebe, irmão, que Deus, quando criou toda essa situação cristã, lá no começo, então veio aqueles discípulos para quê? Para começar a educar as pessoas. Porque até então as pessoas estavam sendo educadas de forma ímpia. De forma ímpia. E não da forma como Deus gostaria que fosse. Porque a gente não pode se unir nas rodas dos escarnecedores, zombando uns dos outros. Como diz o outro, né, tirando sarro do seu irmão. Porque nós temos que viver na santa paz do Senhor. Essa foi a educação lá do começo, para que ela pudesse se estender até os dias de hoje. Porque aqueles irmãos, aquelas pessoas que não queriam fazer isto, eles já têm o seu lugar destinado. A Bíblia vai dizer lá no verso 20, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então Deus está pedindo que a graça do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Então nós temos que criar o quê? Essa harmonia, essa irmandade. Uns com os outros. Mas é isso que acontece hoje? Não. Essas coisas não acontecem mais. Por quê? Porque hoje as pessoas se esfriaram, irmãos. As pessoas não querem nem ouvir falar da palavra de Deus. Tem muita gente que não quer nem... não quero.
vai falar de Deus, vai falar de Jesus, eu não quero. E quando alguém está falando, eles ficam nos cantos fazendo o quê? Gozando da sua cara, tirando sal da sua cara. Mas por que isso? Por causa da ignorância. Os homens, quando a gente fala ignorância, não é no sentido pejorativo negativo, mas é no sentido da pessoa não entender a palavra de Deus. A pessoa não entende a palavra de Deus e é por isso que a pessoa sai falando aquilo que ele não sabe. Aquilo que ele não deve falar. Porque uma palavra, ela tem peso. A palavra tem peso ou para um lado ou para o outro, mas ela tem peso. Porque a palavra, ela tem força. Porque a palavra foi a forma como Deus criou o homem. Haja luz, haja isto, haja aquilo. Deus agiu dessa forma. E todos os seres viventes vieram a este mundo pela palavra da boca de Deus. E pela desobediência da palavra, o pecado entrou no homem. Por o homem não obedecer o mandamento que Deus havia dado, não come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O homem preferiu comer e ir contra aquela palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, hoje, o homem ele vai se restaurar através do quê? Através da palavra. Jesus disse há 2000 anos atrás, a palavra que eu anunciei, julgá-lo-ei no último dia. Então o homem foi criado pela palavra, caiu pela palavra e agora ele tem que se restaurar pela palavra de Deus. Então a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você ressuscita. Com a palavra de Deus você se restaura. Com a palavra de Deus você redime dos seus pecados. Porque quando vem aquela palavra que diz, e os seus pecados são perdoados, é a palavra. Então a palavra tem força. Por isso que uns com os outros temos que nos saudar como irmãos. E não ficar instigando uns aos outros. Porque você é isso. Porque você é aquilo. Porque você fez isso. Porque você fez aquilo. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tem que haver o quê? Uma harmonia, uma ação de dar e de receber de uns para com os outros. Para poder criar uma energia. E por isso, então, quando a gente lê no verso 19, vai dizer, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejam sábios do bem, mas simples no mal. Então, é dessa forma que Deus trabalha. Aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que vive a realidade cristã, ele consegue ser uma pessoa de vida. Ele consegue ser uma pessoa de paz verdadeira. E é assim que Deus trabalha, e é assim que Deus quer. Então, Jesus vai pedir para Paulo, porque Paulo foi o arauto do cristianismo no começo da era cristã. Então foi ele que escreveu os Atos Apóstolos, Romano, Tessalonicense, Efésios, tudo foi ele. Ele foi o grande arauto do cristianismo. Então ele recebeu ordem de Jesus quando ele foi
arrebatado ao terceiro céu. Ele recebeu ordem de quem? De Jesus Cristo. Porque Jesus está assentado à direita do Pai. E ele recebeu a ordenança do que ele deveria e o que ele não deveria fazer. Então ele começa a educar. Porque Deus, ele quer um povo bem disposto. Um povo que tenha consciência da realidade de Deus, da realidade de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados de nós, humanos pecadores. Então é dessa forma que Deus vai trabalhar. Então ele começa a educar, Paulo começa a levantar essa fórmula educacional de uns para com os outros. Só que muitos não entenderam no decorrer da história, levaram para o outro lado, levaram para situações gananciosas, usaram o nome de Deus em benefício próprio, fizeram e aconteceram contra o trabalhar de Deus. Então, durante 2000 anos, para que Deus pediu para que fizesse esse tipo de contemplação, esse tipo de educação, esse tipo de harmonização? Para quê? Para a preparação para o fim. Tudo foi uma preparação para o final dos tempos. Por isso que aquela palavra vai dizer: a palavra que eu anunciei, julgá-lo-ei no último dia. Isso quem falou foi Jesus. No último dia. E que época nós estamos vivendo, irmãos? 2000 anos se passaram. Estamos vivendo o final dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos. Agora, nesse momento da história. E quem vai poder contestar com isso? São palavras, são mensagens que foram faladas há 2000 anos atrás e que vêm se perpetuando na história cristã. Só que hoje, irmão, estamos vivendo o período da apostasia. E esse período da apostasia, irmãos, é um período muito ingrato da história. Porque é um momento que vão ter algumas pessoas que vão tentar destruir a palavra de Deus. Apostasia. Ela significa afastamento da fé. Aí começa a surgir os irmãos. Não é bem assim. Porque eles vão conseguir colocar na sua cabeça que não precisa ficar tão ligado à palavra de Deus. Para que isso? Para quê? Entendeu? Então eles vão conseguir convencer. A Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que naqueles dias, que dias? Naqueles últimos dias, até os escolhidos seriam enganados. Até os escolhidos seriam enganados, se possível for. Por isso, nós precisamos estar em período de preparação, oração. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 3:17.
Qual que é mesmo? Está dizendo, orai. 5:17. Orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Eu vou dar uma olhadinha aqui só para confirmar, irmãos. Orai e vigiai sem cessar. Glória a Deus, aleluia. É 5:17 mesmo. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 5:17. Por isso, irmãos, é a palavra. A palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A palavra. Já dizia em Tiago 3. A palavra. Por isso que Paulo está alertando aqui. Uns para com os outros, univos, cumprimentais uns aos outros. Certo? Apenas uma reflexão, irmãos, da palavra nesta noite e para a glória de Deus. Para que a gente viva em santidade perante a face do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar profundamente. E não esqueça de dar o seu like. E compartilhar e inscrever também no nosso canal. O Despertar 607. Ok? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.